quantidade tal de gordura, eu falo doença em relação à quantidade de gordura, é isso que cria doença, tá? Tem uma quantidade de massa magra muito pequena. E tem uma massa gordurosa maior, apesar de estar do peso dentro do normal. Se vocês viram naquele exemplo que 27 sobrepeso já mostra uns 40% de gordura, coisa... Às vezes pessoas com 23, eu tenho meu de 2 anos atrás, que eu tinha 23 de índice de massa corpórea e minha gordura estava alta. Tá? Então, isso aí é importante. Mas, olha, tem que ser em conjunto. A atividade física é imprescindível. Tem que ter atividade física. Tem que fazer. É obrigatório. Quais são os fatores de risco para uma doença cardíaca? Não. Tem coisas interessantes em relação a isso. Porque, como eu falei também, eles colocaram o colesterol como vilão durante muitos anos. Hoje já tem vários estudos demonstrando que o colesterol não é o grande vilão. Não existe uma coisa definitiva provando que o colesterol é o grande vilão. Foi feito um levantamento nos Estados Unidos em relação a 140 mil infartados em vários hospitais e 70 e poucos % desses pacientes não tinham colesterol elevado, né? Colocaram como vilão. A droga mais vendida no mundo é a estatina. Não quer dizer que eu não uso estatina. Estatina tem vários, né? Tem vários similares. Dentro do grupo tem vários medicamentos. Atorvastatina, simvastatina, pravastatina, rosuvastatina, todos eles são do grupo das estatinas. Cada vez mais, e é o remédio mais vendido no mundo, a atorvastatina é o remédio mais vendido no mundo, remédio para o colesterol. Cada vez mais os estudos têm demonstrado consequências danosas para o organismo com esses medicamentos. Eu uso às vezes, quando tem uma proteína C aumentada, eu uso. Tá? Só que eu uso um antídoto junto. Porque a primeira coisa que a estatina faz é diminuir a coenzima Q10, que é uma enzima muito importante no nosso organismo. Então eu associo a coenzima Q10 para evitar os efeitos colaterais. E quais seriam esses efeitos colaterais? Tem um monte. Até diabetes hoje, principalmente nas mulheres, uma quantidade razoável de mulheres tomando estatina que desenvolve diabetes. Tendinite, lesões hepáticas, lesões do músculo. Então tem vários efeitos colaterais. Às vezes a pessoa fica com a dor crônica e não sabe que é o remédio. E está sendo usado aí de uma maneira indiscriminada. Tem pessoas que usam por conta própria. Doutor Thalé, o que significa o colesterol bom e o ruim? Existe uma subdivisão em relação ao colesterol. Existe o colesterol de baixa densidade e de alta densidade. Tá? Esse colesterol de alta densidade, o HDL, quando eu vejo no consultório um paciente com HDL de 60, 70, eu falei, olha, que coisa maravilhosa que você tem, né? Porque eu queria ter um desse daí. Porque ele varre o colesterol ruim da circulação e leva para o fígado. O LDL, que é o colesterol ruim, esse que se deposita, tá? O de baixa densidade. O de alta densidade faz essa varredura. O que pouca gente sabe é que a maior parte do colesterol é o nosso organismo que produz. Né? 70% a 80%, apenas 20% a 30% que vem da dieta. E muitas vezes o organismo, não estou falando daquelas doenças que a pessoa tem até familiar, né, com colesterol elevado, extremamente elevado e que tem doenças associadas a isso. Tá? Estou falando o que há de rotina na população. Então, muitas vezes, a pessoa tem um aumento porque o próprio organismo está pedindo esse aumento. Porque, por exemplo, os esteroides sexuais, os hormônios, eles vêm do colesterol. A vitamina D vem do colesterol. Então, muitas vezes, o próprio organismo está pedindo para aumentar um pouco. Então, isso acontece às vezes, né? Dicas de alimentação para se manter saudável. Eu vou emendar. Como é que o senhor se alimenta? Então, aí nesse livro eu explico de uma maneira bem detalhada em relação à alimentação. Mas basicamente é isso que eu estou comentando desde o início. Evitar carboidratos de combustão rápida. Evitar carboidratos de combustão rápida. Quais são? Os refinados. Né? O açúcar está na primeira, está lá em cima. Você pode usar as gorduras boas.
Existem as gorduras boas. Azeite de oliva, o ômega 9, é muito interessante até para aquela parte do HDL, do LDL, aquela subdivisão, porque ele tende a aumentar um pouco o HDL, né? O azeite de oliva, as amêndoas, tem gorduras boas, além dos minerais, né? Tem magnésio em quantidade boa, zinco, a castanha de caju tem um pouco mais, mas os minerais de uma maneira geral. Então, oleaginosas. Quando eu coloco uma dieta para o meu paciente, eu coloco oleaginosas no intervalo das refeições, junto com as frutas. Porque quando você usa a fruta, eu falo sempre para o paciente, não use o suco de frutas, use a fruta. Porque os fitoquímicos, eles estão perto da casca, ou na casca. Você faz só a fruta, você vai ingerir muita frutose sem fibras, e sem os fitoquímicos presentes perto da casca. Só um exemplo, a laranja, a parte boa da laranja, o preventivo do câncer, que é o D-limonemo, está na parte branca, em volta da laranja. Em volta da laranja. E existe também, por exemplo, da uva, está na casca, o resveratrol. Né? Só alguns exemplos só. Existe também o fato de que quando você ingere o suco de frutas, você está ingerindo uma quantidade muito grande de frutose. No livro eu coloco que a frutose também é maléfica pelo seguinte, em excesso, nós suportamos até em torno de 20, 30 gramas de frutose por dia. Porque o frutose, diferente da glicose, é metabolizado só no fígado. E precisa de um enzima especial. Você ultrapassou esse limite e deposita sobre gordura, como gordura. Então, às vezes, com excesso de suco, você está usando muita frutose. E está perdendo os fitoquímicos e as fibras. Então, é muito importante a pessoa comer a fruta. Muito bem. Exercícios para combater o sedentarismo. Então, porque é o seguinte, o pessoal da educação física sabe, e todos nós sabemos também. Eu matriculei muitas vezes, é que eu estou com um problema de coluna, fraturei vértebra e tal, mas eu matriculei muitas vezes, eu já fui um corredor, eu corria muito antigamente, e corria de uma maneira errada, porque eu corri no asfalto e me lesou o joelho. Mas de uma maneira geral, as pessoas matriculam em academias e a grande maioria desiste, né? A grande maioria desiste. Então, existem alternativas viáveis para você fazer exercício de pouco tempo. O pessoal de educação física sabe, os intervalados de alta intensidade são alternativas interessantes para quem não dispõe de tempo suficiente, né? Mas o que eu oriento é o seguinte, para perda de peso, a musculação é superior ou intervalado de alta intensidade. Para perda de peso, não estou falando para a parte cardiovascular. Por que para perda de peso? Vocês lembram que eu falei da taxa metabólica basal, você precisa de massa magra. E a musculação é superior. O intervalado de alta intensidade é superior. Esse exercício que você trabalha com 60% da frequência máxima, aquela fase aeróbica, ele não é muito interessante para perda de peso, a não ser que a pessoa faça uma dieta muito acentuada junto com a atividade física. Você vê inúmeras vezes as pessoas andando, eu vejo isso com uma frequência muito grande, sempre com o mesmo peso, e fazendo caminhadas. Eu vejo passando, às vezes eu vou para o meu consultório e tem uma pessoa que passa na rua ali, está sempre com aquela... Bom, essa pergunta aqui é interessante, na medida que fala diretamente com os pais. Como fazer para evitar a obesidade infantil? Então, essa daí é uma pergunta extremamente interessante, porque isso aí, como eu falei, lá nos Estados Unidos está virando já virou, é uma pandemia. Né? Então, e aquele estudo que eu coloquei é assustador, hein? Assustador. 13 anos no homem, no garoto, e 8 anos na menina. É assustador. Eu acho que tem que ser, desde pequenininho, levar no supermercado, escolher determinadas frutas, cores, legumes, desde pequeno. Isso tem que acostumar em casa. Agora, o maior é o exemplo dos pais. Não adianta nada colocar lá, você colocar e bota um refrigerante na mesa. Ou aqueles sucos de caixinha que está cheio de frutose de milho. Então, colocar frutas para as crianças, verduras, fazer desde de pequeno eles começarem a acostumar com isso. Né? Tem reportagens que falam que aquele azedo, a criança não acostuma. Acostuma, desde criança, se você colocar, e ela ir junto no supermercado, e você escolher junto, vamos levar isso, o que você quer? Aí escolhe, pela cor, às vezes a criança gosta.
Então, acompanhar isso aí. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o exemplo dos pais. Porque você vê inúmeras famílias, você vê que o pai está obeso, a mãe está obesa e os filhos estão obesos. Eles, não é obrigatório ficar. Então, o exemplo dos pais é importante. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta ao Dr. Talela? Pode ficar em pé e faça a pergunta, por favor. Depois de um pico de insulina que você dá no organismo, quanto tempo demora para a insulina abaixar naturalmente? Então, você viu naquele gráfico lá, que quando a pessoa usa carboidratos de combustão muito rápida, a insulina fica num determinado nível, mas logo, como a insulina aumenta tremendamente, ela vai levar a glicose para dentro da célula, a pessoa vai entrar, vai ter a combustão, e a pessoa vai ter a compulsão alimentar logo em seguida. Mas não vai demorar muito tempo, ela vai querer comer novamente, né? Quando você usa os carboidratos de combustão lenta, os integrais principalmente, você faz um aumento gradativo da insulina e ela se mantém, mas não acima do valor normal, tá? Ela se mantém num patamar muito legal. Porque o interessante é você não fazer aqueles picos de insulina e não deixar, tem que deixar a insulina cair, né? A insulina sempre aumenta depois de uma refeição, porque tem que levar a glicose para dentro da célula, né? Então, mesmo que você faça uma dieta equilibrada, aquilo que eu mostrei no gráfico, você mantém um certo patamar. Sem falar de glicemia, Não, sem falar de glicemia. Você usa o carboidrato de combustão lenta sem falar de glicemia. Você mantém uma insulina num patamar razoável, não com um pico acelerado. Se você dosar, você comer alguma coisa extremamente doce e for dosar a tua insulina logo em seguida, ela vai estar num nível altíssimo. Então, mas pensando assim, que a insulina que faz o transporte da célula, se ela não tiver alta, se ela tiver baixa, não vai ter um meio de você conseguir... Não, de jeito nenhum. Sempre vai ser suficiente. Sempre. Mesmo que ela tenha uma insulina de 3, 4, a hora que ela come alguma coisa, o pâncreas produz a quantidade necessária para levar. Sempre vai ter. Como você inspirou para fazer esse livro, Bonito por Fora, Saudável por Dentro? Fez o lançamento primeiro em Londrina, que eu estou sabendo e fiz até uma matéria sobre, e depois em Dracena. Então, isso aí é muito interessante, porque é aquilo que eu penso em relação a isso que a gente está comentando. Eu quis colocar um alerta para a população, né? Um alerta para a população. Não pensando tanto na parte comercial, você sabe que isso aí não... Mas é um alerta para a população. Então, como eu disse, muitas vezes a pessoa está caminhando inocentemente por um precipício. Inocentemente. Às vezes o médico está acompanhando ele. Mas inocentemente também o médico está tudo bem com você. E ele está indo para o precipício. Então isso aqui é um alerta. Os exames ideais que se tem que fazer, qual a dieta, qual é o melhor carboidrato, qual a melhor gordura, a melhor proteína. Então isso é interessante por isso. Pensando que um hipotiroidismo é a quantidade de tiroxina abaixo do normal no organismo. Certo. Você tinha colocado no seu slide que a pessoa fica muito agitada. Se a tiroxina dita o seu metabolismo, tipo, pensando uma quantia de tiroxina baixa, o seu metabolismo automaticamente vai ficar baixo. Você está falando uma coisa, é o seguinte, os sintomas do hipotiroidismo variam bastante. Na verdade, ele tem uma bradicinesia. Na verdade, quando tem hipotiroidismo, ele fica tudo mais lento, porque o metabolismo é lento. Mas algumas pessoas ficam ansiosas. Aqueles sintomas são menores em quem tem hipotiroidismo, mas pode fazer parte do rol dos sintomas. Mas o paciente que tem mesmo hipotiroidismo, ele é mais lento, ele é brade. O coração fica mais lento, ele deposita mais gordura, a voz fica rouca, a pele fica fria, o intestino fica parado, tudo fica lento. E como eu falei, o coração fica lento também. Então tudo fica lento. Mas tem algumas pessoas que têm sintomas que fogem. Por isso eu coloquei a variedade de sintomas. Agora, se for colocar porcentagens, sem dúvida nenhuma, a lentidão são a porcentagem maior. É brade, tudo é brade. Você pensa assim no organismo, tudo fica lento. Primeiramente, boa noite. Eu queria ver a sua opinião
né, você falou que sobre a dieta, né, é a que previne a maioria das coisas. Uma pessoa que não tem condições de ter uma dieta boa, né, eu tiro pela minha, no caso, tipo, não é das boas, mas fica em torno de 400, 500 reais. Só que para ter uma boa, tem que ter de 1.200 para cima. E a pessoa que não tem essas condições, qual o senhor indica manipulados de vitaminas, sais minerais? Qual a sua opinião sobre? Você está falando de atividade física, né? A pessoa fazendo atividade física. Ou não fazendo. Porque a pessoa não fazendo, ela não vai precisar de tanto, né? Porque eu coloco no livro também a quantidade que você precisa de proteína com exercício. Então, tem uma diferença. Por exemplo, você está falando no exercício ou sem com exercício? Com exercício é o seguinte, existem algumas coisas, eu fiz o levantamento de um livro do HC, algumas coisas que realmente funcionam no exercício. E uma das coisas que mais chama atenção no funcionamento em relação ao ganho de massa magra e também ao cansaço mais precoce é a hidratação pré-esforço junto com carboidrato. Existe uma porcentagem do carboidrato que você tem que usar. E quanto tempo você tem que usar isso antes do exercício? Em torno de 40 a 60 minutos. Não adianta usar durante o exercício, a não ser que você faça um exercício acima de 90 minutos. Tá? Então você tem que usar de 40 a 60 minutos essa quantidade, 700 a 1 litro de água, com 4 a 8% de carboidrato. 4 a 8%. Tá? Essa é a melhor porcentagem, porque não cria indisposição, e é um malefício muito grande em relação a isso. No pós-exercício, é muito importante, porque você tem uma janela anabólica. Essa janela anabólica, ela pode ir de 1 até 6 a 9 horas, depende da pessoa, porque tem muita gente que toma a proteína à noite, por exemplo, para ficar a noite inteira, a caseína, né? Então, essa janela anabólica é muito importante. Então, quando você faz a reposição de proteína, você tem que agir logo na primeira hora. Na primeira hora e continuar. Muitas vezes você faz atividade física, usa o whey protein, proteína do soro do leite. A proteína do soro do leite, ela é a mais rápida.